melhores fundos imobiliários, eu trouxe 3 fundos imobiliários melhores aí para iniciantes, né? Se você está começando a investir ou você está começando, né, tá pensando em começar a investir em fundo imobiliário, tem muitos fundos listados e você deve ter dúvidas. Poxa, o que eu tenho que avaliar, de fato, para escolher um fundo imobiliário? Como eu devo olhar esses indicadores? Isso é muito importante, tá bom? Então eu trouxe aqui 3 fundos imobiliários para você que quer começar ou para você que é iniciante estar aí mais seguro nos seus investimentos, tá certo? E fique calma, porque eu trouxe aqui tudo para você investir com muito mais segurança, tá certo? Agora, antes de eu falar os fundos, o que eu gostaria de falar? Pontos que você precisa avaliar, tá certo? E nós vamos falar aqui um por um. Uma das coisas importantes para se avaliar, um dos pontos importantes, o primeiro que nós vamos falar aqui é o P sobre VP. Pessoal, parece um bicho de 7 cabeças e não é. O que o P sobre VP fala? Se a cota daquele fundo tá barata ou não perante o valor patrimonial. Afinal, por exemplo, um fundo de shopping que investe em shopping, aqueles shoppings, eles têm um valor patrimonial, eles têm somando os shoppings, tem um valor ali. Então esse P sobre VP traz a relação do preço da cota sobre o valor patrimonial. Ou seja, a cota tá barata perante tudo que ela tem ou a cota está cara perante o valor patrimonial. Imagina que você tem uma casa, essa casa vale R$200 mil, tá certo? Só que você está vendendo essa casa por 100 mil. Ou seja, está barato o valor perante a sua casa, tem 100 mil reais aí, está barata a casa. Agora, se você tem uma casa e essa casa vale 200 mil e você está oferecendo, vendendo por 200 mil, o preço está justo, tá certo? E se você está vendendo por 300 mil, está cara perante o valor patrimonial da tua casa. E o PVP é isso também para ficar aqui mais fácil na sua cabeça. Então, abaixo de 1, esse indicador significa que a cota está barata perante o valor patrimonial. Acima de 1, significa que está cara perante o valor patrimonial e é sempre abaixo de 1 ou acima de 1, tá certo? Agora, outro ponto, segundo ponto importante para avaliar é o dividend yield. O que é dividendo? É uma parte do lucro que o fundo imobiliário distribui para os cotistas, para nós. A gente investe no fundo e a gente quer ter retorno. E o bom do fundo imobiliário é que eles pagam dividendos mensais, isentos de R, tá, gente? Para quem quer uma renda passiva, é excelente. Então eu vou colocar na tela algo importante, o Renanzinho vai me ajudar. Vamos lá para ficar mais claro para você. Supõe aí que você tem cotas do fundo imobiliário, do MXRF11, e que ao longo dos 12 meses passados o Max Renda entregou aos seus cotistas, em forma de dividendo, um montante de 1,17 centavos por cota. Suponha aí também que o preço da cota na data do cálculo seja R$10,20. Então o que a gente tem? Qual é o dividend yield? É 1,17, que é o preço por cota, dividido por 10,20, que é o preço da cota nesse momento, vezes 100, que dá 11,47%. Tá legal? Volta para mim. Então, esse dividend yield é 11,47%, que foi pago aí durante 12 meses, tá legal? Dividend yield sempre nos últimos 12 meses. Outro ponto e terceiro ponto importante de se avaliar é a volatilidade daquele fundo imobiliário. Por quê, Carol? Veja, tem fundos que oscilam menos, tá? Eles têm momentos que ficam mais, embora possam sofrer, é renda variável, eles oscilam menos, tá legal? E isso a gente vê em gráficos passados. Tem fundos que eles já oscilam mais, eles têm um risco maior, eles podem pagar mais, são os high grades, mas eles têm uma possível volatilidade maior também. Então, avalie isso. Para quê? Para que você escolha fundos certos. Poxa, cara, eu não quero um fundo que oscile tanto, tá legal? Então, tem fundos que oscilam menos aí a volatilidade, principalmente para o investidor iniciante, tá? Pessoal que está começando e às vezes quer ter segurança. Terceiro ponto importante, avaliar a liquidez. Por quê, pessoal? Liquidez significa o quê? O quanto aquele fundo é negociado na bolsa, ou seja, quanto ele tem de compra, venda, se é fácil, de fato, ele trazer liquidez. Se você comprou uma cota, você quer que aquela cota seja vendável. Então, atenção nesse ponto, liquidez, porque não adianta você comprar uma cota, de repente algumas cotas de um fundo, que não tem negociação na bolsa. Você vai morrer muito provavelmente com as cotas, tá legal? E o quarto ponto importante são as taxas. O fundo tem taxa de administração e taxa de gestão, tá certo? Então, olha as taxas. Carol, mas o fundo tem a taxa de administração muito alta. O que eu me preocupo mais? Com a rentabilidade do fundo. Por exemplo, se essa taxa é 1,5%, mas o fundo me entrega 10%,
A gente faz lá 10%, tem que descontar esse 1,5%, certo? Fica ali 8,5%. Agora, se o fundo tem 0,1% por exemplo, de taxa de administração, mas ele me entrega 0,2%, não compensa. Então, a taxa de administração, o mais importante é que a rentabilidade favoreça essa taxa. Detalhe, essa taxa de administração e gestão já é descontada, tá, gente? Você não vai ver o seu dividendo, de repente, ali 8% ao ano e ter que descontar as taxas dentro desse 8%, não, porque elas já foram descontadas antes de te pagar esses 8%. Esses 8% é livre no teu bolso. E um ponto importante, o quinto, é a localidade, localização dos imóveis, em caso de fundo de tijolo, e onde eles estão, né? Capitais, são bons ativos, o fundo é diversificado, é multimóvel. Eu não gosto de fundo monoimóvel, que só tem um imóvel, tá legal? Então, antes de eu falar os fundos, eu queria trazer aqui para você, meu amor, claro, esses pontos, para que você estude com tranquilidade um por um, tá legal? Agora eu vou falar um fundo imobiliário que eu gosto muito e acho que os iniciantes devem sim estudar, que é o VISC11. Esse fundo, ele tem a gestão da 20, que é uma excelente, tá aí, é uma gestora excelente do mercado, faz um ótimo trabalho, e é um fundo focado em tijolo, é um fundo de tijolo focado em shoppings, tá legal? E quando a gente vê aqui, Renanzinho, coloca para mim na tela, o que a gente avalia aqui? Que a gente tem que ter essa avaliação dos indicadores, né? A cota hoje está R$ 120,80 agora, tá? Entregou dividendo de 7,83%. Olha, o PVP está em 1, ok? Está justo o preço da cota, justo. Não está mais barato. Liquidez diária, 5 milhões, é uma excelente liquidez, acima de 1 milhão, muito boa. E a valorização vem se valorizando 30,57% nos últimos 12 meses, volta para cá. Há um tempo atrás, eu falei aqui no canal que os fundos de shopping estavam baratos. Esse PVP chegou a bater 0,80, 0,85. Eu avisei, vai ficar mais caro. E aconteceu, PVP em 1. Carol, mas o iniciante deve comprar, na minha visão, é um excelente fundo, tá, gente? Tá num preço justo, é um preço bom e o fundo representa muito bem. Agora, vai estudar. VISC11 para mim vale a pena. Ele é um tipo de fundo de tijolo, tá focado em shopping, a gestão é ativa, tá legal? O que é gestão ativa? Isso aqui é importante saber. Gestão ativa é onde o gestor pode sim modificar os investimentos, ou seja, ele pode sim escolher outros shoppings, ou então tirar algum shopping da carteira para buscar maior rentabilidade. Ativamente ele pode sim agir dentro desse fundo. A vacância desse fundo a gente vê 7,60%, não me preocupa, é um belíssimo fundo. Para mim, essa vacância é totalmente aceitável. Tem um valor patrimonial alto ali de 2,24 bilhões. Pagou o último rendimento, 0,85. E ali a taxa de administração, 1,35% ao ano. Agora eu quero mostrar, Renanzinho, desce a tela, olha lá os dividendos. Nos últimos 5 anos, pagou, né? É recorrente, só cai aqui, despenca, não tem como, cai na pandemia. Mas, dividendo de média aí, 6,36% nos últimos 5 anos. Carol, onde eu vejo, né? Onde eu vejo meus dividendos pagos? Tá aqui embaixo, tá? Olha lá, tipo dividendos, o pagamento. Você consegue ver as datas aqui no Investidor 10 direitinho e já cai na tua conta que você cadastrou para receber e tá ali o valor. Tá certo, pessoal? Seguindo em frente, a gente vê também a lista de imóveis. Isso aqui é importantíssimo. O que a gente vê aqui? Bem colorido, diversificado. Rio de Janeiro ali 4, São Paulo também. Ceará tem 2, Santa Catarina. Ou seja, veja aqui como tá colorido, multimóvel, tem vários shoppings. A gente vê aqui Shopping Iguatemi, que é uma bandeira fortíssima. A gente vê aqui Ilha Plaza Shopping no Rio, Shopping Cristal no Paraná. Então, quer dizer, tem bons shoppings ali, Shopping Pátio Belém, são shoppings que estão, né, os principais aí na capital. Agora, importante a gente olhar aqui, descendo essa telinha, a gente vê novamente, né, a distribuição por estado. Veja que a maior parte em São Paulo, que é uma economia muito forte aqui. Esse aqui do lado são os vencimentos de contrato. A gente quer saber o seguinte, quanto tempo tem que os caras estão com contratos ali fechados? A gente vê que a maioria amarela aqui são mais de 36 meses, ou seja, contratos longos, importante, muito bom para o fundo. E o indexador dos contratos, maior parte aqui IGPM, e tem uma outra parte aqui, IPCA vermelhinha, e aqui azul, IGPDI, volta para mim. O fundo está bem distribuído, o fundo é multimóvel, tem bons shoppings, localizações boas e vencimento de contrato longo, mais de 36 meses, a grande maioria dos contratos. Muito bom, positivo. Agora, vamos para o nosso segundo fundo imobiliário, mas antes, eu vou pedir o seu like, meu amor.
Como forma de gratidão, eu trago aqui completaço para você. Nunca vai te faltar conteúdo gratuito. Eu quero que você estude mais. Eu gostaria que você desse o seu like, compartilhe esse vídeo. Nós queremos chegar na meta de 300 mil, já estamos chegando, graças a vocês. E já vem aqui, se inscreve também no canal para você ver os vídeos anteriores, para você ver os futuros vídeos e ativa o sino. Coloca lá o sininho para que você saiba as notificações, saiba quando vai sair vídeo. Tá legal? Então, like e vamos continuar. Segundo fundo imobiliário, é um fundo muito comentado, é o KNR11, é um fundo do tipo tijolo, é um fundo do grupo Kinea, que é um grupo que faz uma gestão excelente, uma das mais conhecidas, e é um fundo, inclusive, que oscila menos, tá legal? Vamos falar um pouquinho aqui. Renanzinho, põe na tela para mim. Olha lá, né, a cotação a gente vê R$ 158,93, o dividend yield de 7,41% nos últimos 12 meses, PVP abaixo de 1,099, ainda um pouco barato, né? Descontado ali pouco. Liquidez diária acima de 1 milhão, 3,80 milhões, e valorizou nos últimos 12 meses 31,95%. A gente vê o seguinte, volta para cá, o Kinea, que é não preciso falar, uma gestão excelente, o segmento dele é híbrido, tá? Ele tá num fundo tipo de tijolo, mas ele não investe propriamente só em shoppings, tá ligado? Então ele é híbrido. A gente vê aqui a gestão também é ativa, taxa de administração 1,25%, olha a vacância aqui, 3,19%. Para mim super aceitável, tá, gente? Valor patrimonial 3,87 bilhões, tem bastante dinheiro em caixa. E pagou um último rendimento aí de 1,51, tá legal? E a gente descendo, Renanzinho mantenha para mim, o que a gente vê aqui? Lista de imóveis. Veja, 14 ativos em São Paulo, baita região, 4 no Rio e 2 em Minas, que são regiões importantes. Aí a gente vê aqui, né, alguns dos imóveis. A gente vê aqui Bela Paulista, em São Paulo, Trade Center em Botafogo. A gente vê aqui, né, Centro de Distribuição Bandeirantes em São Paulo. A gente vê ali, né, novamente a diversificação, distribuição ali por estado. A gente vê aqui, tem contratos, a maior parte deles acima aí de 36 meses. E a gente vê o indexador, que é importante. A gente vê a maior parte IPCA e tem uma parte IGPM, tá legal? E o terceiro fundo imobiliário é o XP, LG11 é um fundo que eu adoro particularmente, é um fundo de galpões logísticos, tá certo? XP na gestão, conhecida, consolidada e, pessoal, lembrando, não é recomendação de compra, no final do vídeo eu vou falar se eu tenho esses fundos em carteira ou não, tá certo? Vamos falar aqui do XPLG, focado só em galpões? O que a gente vê? A cotação ali 114,09, dividend yield aqui 7,80%, PVP 1,01, liquidez diária acima de 1 milhão, excelente, 4,30 milhões, e valorizando também, subindo, seta verde, 29,80%. Volta para cá, como eu falei, XP na gestão, logístico, setor logístico, industrial e galpões, só investe em galpões. Gestão também ativa, muito boa, tem uma taxa aqui de 0,95%, a vacância também não me preocupa. O que é vacância? O quanto tá vago os imóveis desse fundo. Não me preocupa, 4,50%, daqui a pouco isso aqui vai para zero, tá? Valor patrimonial aqui, 3,07 bilhões, e também pagou um último rendimento de 0,79. Mantém para mim, Renanzinho, olha lá o que a gente vê aqui, né? Bem diversificado. Mais uma vez, 6 aqui galpões em São Paulo, 4 em Pernambuco, 1 Rio Grande do Sul, 1 Santa Catarina, 1 Rio de Janeiro e 1 Minas Gerais. A gente vê aqui, olha lá, Centro Logístico de Cajamar, que é conhecido. A gente vê aqui, né, Leroy, Panasonic, Centro de Distribuição Renner, Condomínio PP2, Unilever. Então volta para mim, bons inquilinos, bons ativos. Agora eu quero saber contrato. Vamos dar uma olhadinha? É longo? Não? Coloca na tela para mim, Renanzinho, mais uma vez a diversificação muito boa por estado, vencimento dos contratos muito maior, a maior parte aqui acima de 36 meses, contratos longos, e indexador dos contratos, a gente vê a maior parte aqui IPCA, uma parte GPM e uma parte aqui IPC. Tá certo, meus amores? Volta para mim, lembrando, não é recomendação de compra, eu quero que você estude, eu trago aqui praticamente mastigado para você, tá legal? Agora, Carol, você tem esses fundos na sua carteira? E eu vou responder que sim, tenho bastante posição, acho excelente, acho que são ótimos fundos e para o iniciante, sim, vale a pena o estudo na minha visão. Tá certo, meus amores? Comenta aqui embaixo comigo, você, mas comenta, criatura, é para comentar. Você tem algum desses fundos imobiliários na carteira? Comenta aqui embaixo comigo, tá certo?
Um enorme beijo de luz. Eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.